Soberano Deus eterno, Pai, Senhor, em nome de Jesus Cristo, aqui está teu servo. Pai, usa grandemente o teu servo para falar conosco nessa tarde. Necessitamos de ouvir a tua palavra. Repreende, Senhor, todo o mal, tudo que não provém do Senhor nessa tarde. Acreditamos, Pai, que o Senhor trouxe cada um que precisa ouvir a tua palavra, porque nada acontece por acaso. Tudo tem um porquê, tudo tem um motivo. O Senhor preparou o teu servo no dia de hoje para estar aqui ministrando a tua palavra, porque aqui existe pessoas necessitadas de ouvir a tua voz, Pai. Seja feita a tua vontade, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, com a igreja, pastor Rogério Vilar, amém? Eu saúdo o povo de Deus na paz do Senhor Jesus, amém? Aleluia, glória a Deus. Queria dizer que é um grande prazer estar aqui com os irmãos, louvando e bendizendo o nome do Senhor. Como foi? Meu nome é Rogério, sou pastor lá no Espírito Santo, então estou em viagem, estou com algumas agendas aqui em São Paulo essa semana para que o nome do Senhor seja glorificado, e é um grande prazer estar conhecendo os irmãos aqui. Às vezes, irmãos, sabe o que acontece? A gente fica preocupado, mas não fica não. Deus te escolheu para estar aqui. Deus te chamou hoje para estar aqui. Deus não me tirou de lá do Espírito Santo para trazer uma palavra para 200 pessoas. Ele me trouxe aqui para falar com você. 2 dias atrás eu estava numa tarde da bênção falando para 200 pessoas. Então eu quero que você não se preocupe, porque o meu compromisso é com Deus. A palavra que você vai receber aqui, se a igreja estivesse cheia, seria a mesma, porque o meu compromisso é com Deus. Então olha para o irmão que está do seu lado e fala para ele: que bom que você está aqui. E não se preocupe, porque você vai ouvir aquilo que Deus tem para você. Abre a sua Bíblia comigo, olha a ligação. A pastora veio aqui e falou de João capítulo 4. Agora você vai pular e vai abrir em João capítulo de número 5. Aleluia, louvado seja Deus. Quem está alegre com Jesus, não? Glória. Oh, maravilha. O que foi falado aqui eu concordo totalmente, sabe? Tem milagre que é para multidão. Multidão, ela vê o pão ser multiplicado. Mas tem milagre que Jesus só chama Pedro, Tiago e João para observar. E hoje é tarde de Pedro, Tiago e João. Aleluia. Quem encontrou diz amém. Quem não encontrou diz misericórdia. Todos encontraram, maravilha. Evangelho segundo escreveu João, seu capítulo de número 5, diz assim a palavra do Senhor: depois disto havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento da água, porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia depois do movimento da água sarava de qualquer enfermidade que estivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos que se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma o teu leito e anda. E logo aquele homem ficou são e tomou o seu leito e andava. E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado, não te é lícito levar o leito. Podemos assentar, meus amados. Irmãos, nós estamos aqui
Esse culto é a tarde da bênção, a tarde com Deus. Quem está na tarde com Deus quer bênção, e quem quer bênção quer vitória. Então hoje, nessa tarde, eu queria pregar para a amada igreja uma mensagem intitulada Os 5 degraus para a vitória. Está vendo como você veio no lugar certo? Quem ficou lá vendo vale a pena ver de novo, se é que isso passa ainda. Quem ficou lá vendo vale a pena de novo vai ficar repetindo a prova de novo, mas você veio aqui aprender como você vai chegar na sua vitória. Aleluia! Deixa eu te explicar uma coisa. A Bíblia vai dizer para nós que esse homem estava num lugar chamado Betesda. Betesda em hebraico significa lugar do derramamento da bênção. Então esse tanque tinha esse nome, Betesda, porque em determinado tempo um anjo descia, mexia nas águas, e aquele que tocasse, ele era curado de qualquer mal que tivesse. Então todos os doentes da região se concentravam nesse tanque chamado Betesda. Então Betesda no original significa lugar do derramamento da bênção. Agora, o tanque de Betesda, ele tinha uma peculiaridade que a Bíblia vai nos ensinar. Ele era próximo, cadê? Está aqui, ó, ao Porta das Ovelhas. Está aqui, ó. Estou vendo todas as portas que cercam a cidade de Jerusalém. Agora, sabe o que é interessante em todas essas portas que cercam a cidade de Jerusalém? Tem uma que é especial, e é justamente a porta das ovelhas. Ela não é a porta principal. A porta das ovelhas é uma porta de serviço da cidade. Era através da porta das ovelhas que as ovelhas que seriam sacrificadas no templo passavam. Então ela não era a porta principal, ela não era a porta de entrada dos reis e dos importantes. Mas quando Jesus se apresentou, ele disse: eu sou a porta das ovelhas. E quando você estuda a história de Jerusalém, você vai aprender que de todas as portas, a única porta que foi ungida foi a porta das ovelhas. Aleluia. Então nessa tarde eu já queria começar para você entender: o lugar do derramamento da bênção fica próximo da porta das ovelhas. Está entendendo? O lugar de derramamento da bênção é perto de Jesus. Então se você passou por aquela porta, você está procurando a porta das ovelhas, e aqui hoje é o lugar do derramamento da sua bênção. Aleluia! Oh glória! Maravilha! E eu gosto muito, meus irmãos, quando Deus me confirma aquilo que Ele me mandou pregar. E quando eu estava aqui ouvindo os louvores, estavam entoando, né, que hino maravilhoso da harpa cristã, né? Que voz, irmão, que você tem cantando a capela. Deus te conserve, viu? Que maravilha. E ali eu estava: Senhor, confirma a minha palavra. E o Senhor me falou: filho, olha para o altar. Eu olhei para o altar. Conta os degraus. Conta comigo. 1, 2, 3, 4, 5 degraus para a sua vitória. Amém. Aleluia. Aleluia. E o mais interessante, sabe o que acontecia lá no tanque de Betesda? Ele tinha 5 alpendres. O que é um alpendre? Um alpendre é um degrau, só que muito grande. Então, se aqui esticasse, prolongasse, se cada degrau fosse, por exemplo, desse tamanho aqui, é um alpendre. Então muitas pessoas ficavam ali. Então o interessante é que aqui, da mesma forma que no tanque de Betesda, os degraus vêm para baixo. Sabe por quê, irmãos? Aprenda uma coisa: na Bíblia nada está ali por um acaso. Porque para vencer com Jesus, a gente não sobe, a gente tem que descer. Para vencer com Jesus, o caminho é para baixo. É verdade, glória a Deus.
O próprio Evangelho de João, lá no capítulo 3, no seu versículo 30, ele vai nos dizer: é necessário que ele cresça e eu diminua. Aleluia! Quem vai diminuir hoje aqui? Dá um glória. Então, vamos pegar nossa primeira posição aqui. Repete comigo. Primeiro degrau. Propósito. Você tem que ter propósito diante de Deus. Você tem que saber o que você quer. Eu conheço na Bíblia uma mulher que está relatada lá no livro de 1 Samuel, cujo nome era Ana. E essa mulher se coloca diante de Deus e ela fala exatamente o que ela quer. Ana era uma mulher de propósito. Ana não estava preocupada com a penina. Ana não estava preocupada com a porção. Ana sabia o que ela queria. Ana queria um filho. Aleluia, Deus. E quando nós queremos agradar a Deus, porque olha na lógica, que sentido faz? Se eu virar para você e falar: irmã, me dá 10 reais para eu te devolver, tem algum sentido isso? Só para falar que eu tive os 10 reais? Tem lógica isso? Ana fez um negócio mais ou menos louco assim: Senhor, me dá um filho que eu te entrego ele. Na lógica, mas quando Deus ouve um coração sincero, um coração de quem tem propósito, Deus ouviu do céu, Deus decretou a vitória de Ana. E sabe o que aconteceu? Deus não deu um filho para Ana, não. Deus deu um filho, Deus deu um juiz, Deus deu um sacerdote, Deus deu um profeta, porque aquele que entrega sinceramente diante de Deus não vai receber só o que pediu, vai receber infinitamente mais daquilo que pensou ou sonhou. Porque a medida de Deus, ela não é uma medida tacanha, ela não é uma medida avarenta, ela é sacudida, ela é recalcada, ela é transbordante, ela abunda, ela sobra. Quando a bênção de Deus desce na sua vida, sabe o que vai ter que acontecer? Você vai ter que chamar o barquinho do lado, porque senão afunda, porque vai ser tanto, vai ser tanto, vai ser tanto, que não vai caber. Aleluia! Porque quando Deus fala que Ele abre a janela do céu, acabou. A gente fica até constrangido, fala: Senhor, não mereço tanto. Então, se você está passando pela prova, vem comigo, desce os degraus, desce os alpendres, porque no final tem vitória para você. Aleluia! Glória a Deus! Oh, glória! Quer ver uma outra mulher que tinha propósito? Já que tem bastante mulher aqui hoje, vamos falar das mulheres de Deus. Esther, ou mulher de propósito. Quando ela soube que o povo estava correndo o risco de ser exterminado, ela virou para o seu tio e falou: tá bom, tio, bota o povo aí do lado de fora da muralha em jejum, porque eu e as minhas servas vamos fazer jejum, e eu vou até o rei, e se eu morrer, morri, mas morreu coisa nenhuma, e foi heroína do seu povo, porque quem tem propósito diante de Deus não morre. Quem tem propósito diante de Deus vai ver cumprido na sua vida. Glória a Deus. Mas por favor, não fica cantando que quem tem promessa de Deus não morre não, porque morre sim. Se não tiver propósito, morre sim. Te provo na Bíblia. Prova, pastor? Provo. E não estou criticando ninguém não, irmãos, eu estou focando na palavra. Falar que quem tem promessa de Deus não morre é mentira. 600 mil homens adultos, e homens adultos para os hebreus eram homens acima de 30 anos. A maioridade hebraica naquela época era